Mateus capítulo 20, versículo 17. Vamos começar. E subindo Jesus para Jerusalém, tomou à parte os seus discípulos no caminho e disse-lhes. Então, Jesus estava indo para Jerusalém, a gente já sabe que ele estava a caminho de Jerusalém, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Finalmente vai acontecer o sacrifício dele. E, estando ele a caminho, uma das coisas que Jesus não para de fazer é de doutrinar os seus discípulos, né? Toda hora ele está ensinando, toda hora ele está acrescentando algo a mais, ele fica preocupado com o preparo deles, até porque o tempo está se esgotando e ele precisa formar esses discípulos adequadamente. Então lhes disse: Eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído pelos principais sacerdotes, ou será traído aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e entregarão aos gentios, para que deles zombem e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Só aqui em Mateus, essa já é a quinta vez que Jesus prediz a sua morte. Ele está preparando os seus discípulos para a ausência deles, ainda que por um breve momento. E olha o que acontece, que eu achei bem interessante. Vá, fala aí, Thaisa, que eu concluo depois. Aqui está falando entregue, aí está falando atrair. É porque vai dar no mesmo. No momento que vai Aqui trair, no caso, ele vai ser entregue, né? certo? Aqui está falando também que eles seriam entregues aos gentios, né? Perfeito, isso mesmo. Eu achava que seriam os judeus que zombavam dele, cuspiam, faziam o que fez. Não. Os soldados fizeram isso, os soldados romanos fizeram isso. Cuspiram, tiraram sortes nas vestes de Jesus. No caso, esses gentios que está falando aqui seriam os soldados. Também, né? Seriam os romanos. Né? Então, gentil é todo aquele que não adora a Deus, tá? Uhum. Então, sim. Não é nem que não adora a Deus, é que não são judeus. Gentios são todos que não são judeus. E por mais que ele chegue e fala aqui, né? Peraí, rapidinho, pessoal. Por mais que, como é que se diz? O Judas vá traí-lo e vá levar Jesus, vai acabar fazendo com que Jesus seja entregue aos fariseus, aos sacerdotes, aos escribas, beleza, aos judeus. Mas os judeus não têm autoridade para matar. Os judeus, eles não podem matar. Tudo que eles querem é que Jesus seja morto. Só que eles não têm autoridade, eles estão em jurisdição romana, tá? Então, quem decide, quem vive, quem morre, são os romanos, é o imperador romano, são os governantes romanos. Então, o que que os escribas e os fariseus vão fazer? De tudo para convencer Pilatos que Jesus tem que ser morto. Quem vai matar são os romanos, mas pela insistência de quem? Dos judeus, tá? Entendeu isso aí? Então, vamos lá. Não, eu ia falar. Sim, então, Jesus está aqui, chama os discípulos à parte, né? E vai falar com eles, olha, pela quinta vez, eu vou morrer. E ele explica com mais algum detalhe, né? Sempre que ele dá a dica de que vai morrer, ele acrescenta algo a mais. Nesse momento, o algo a mais que ele acrescenta é justamente que ele vai sofrer a zombaria dos gentios, que os gentios realmente é quem vão matá-lo. É o algo a mais que ele acrescenta. Beleza. Então, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e desejando uma certa coisa. O homem está lá aflito, falando que ele vai morrer,
e chega a interesseira para ficar pedindo coisa. Muito forte isso, viu? Muito forte. É o cúmulo da falta de sensibilidade, né não? Fala aí, Maiana. É o cúmulo da pessoa não ter noção. Eu não sei se a senhora falou, cortou aqui, mas mesmo ele dizendo que vai ser entregue, que vai ser escarnecido, que vai ser açoitado, ele reafirma, como das outras vezes, que ele vai voltar, que é o mais interessante. Hoje eu estava conversando com meu cunhado sobre isso. E, tipo assim, eu nem precisei tocar no assunto, né? Lógico, eu toquei de um jeito diferente. E ele se aprofundou, deu ouvidos. Então, nota que, de alguma forma, a gente pode levar uma palavra de esperança para essas pessoas. Porque a partir do momento que a gente fala que ele vai voltar, a pessoa está vendo o mundo tão devastado que resta aquele fio de esperança. E é nossa obrigação acender a luz para essas pessoas. Perfeito, sim, ele sempre reafirma isso, né? Que ele vai voltar. E eu falei, ele vai se ausentar por um breve tempo, né? Mas, de qualquer sorte, ele está preparando os discípulos. E aí vem a mãe lá do Zebedeu, que se chamava Salomé, não é isso? Me corrijam aí. Não era o nome dela. Em outro livro, o nome dela é citado. Não lembro aqui agora. E aí, pronto, ela vai junto lá com João e com Tiago, e lá vem o pedido dela. Jesus olha para ela e pergunta, né? O que tu queres? Ela disse: concede que estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda, no teu reino. Mas Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: nós podemos. E aqui a gente já sabe que o que Jesus está falando, né, o cálice que ele está falando, é todo o sofrimento que ele vai passar, toda angústia, toda dor, toda perseguição, tudo que ele vai passar para cumprir a vontade de Deus. E aí chega João e Tiago, e eles afirmam, não, estou usando aqui minha mãe, né? A gente está aqui com mainha, porque mãe sempre é uma importância a mais, a gente sempre ouve mais a mãe do que a própria pessoa, né? O apelo de uma mãe é muito forte, e há sempre o respeito por aquela pessoa, né? A mãe é uma pessoa normalmente de muito respeito, todo mundo considera mãe. E aí ele chega, vai junto com a mãe, né? Vamos lá, porque Jesus vai considerar a nossa mãe. E aí eles fazem o bendito do pedido e dizem, não, a gente tem condição aí de beber esse cálice, sim. Eu não sei se eles tinham consciência do que Jesus estava falando, provavelmente não. Né? Falar de beber o cálice, não sei se eles tinham esse entendimento de que era todo o sofrimento que Jesus ia passar. Mas eles automaticamente nem pensam, na lata fala, não, a gente tem condição sim, a gente bebe esse cálice aí sim, tranquilo, de boa. Fala, Thaisa. Lembrando que eles também eram parentes, né? De Jesus. Então ela achava que tinham direito. Exato, né? Achava que de alguma forma Ela teria isso, uma porque ela era irmã da mãe de preferência, Maria. né? Ela Isso. poderia achar que tinha uma preferência. Não, a gente é parente. Faz o seguinte, fica um na esquerda, outro na direita, quando o senhor chegar lá no reino, né? O senhor está dizendo aí que vai morrer mesmo, né? Então, vai para o teu reino, não é isso? Quando chegar lá, faz o seguinte, prepara a sua esquerda e sua direita para esses meus 2 filhos, que são um amor, são uma bênção. Olha, eles seguem o Senhor como ninguém. Abandonaram a mim e ao pai deles, deixaram de pescar. A gente está aqui sem o trabalho deles, entendeu? A nossa renda, inclusive, diminuiu depois que eles saíram, porque não trabalham mais com a gente. Né? E aí fez de tudo para seguir o Senhor, então acho que é digno, né? Eles merecem sentar ao lado do Senhor, lá no reino dos céus. E aí Jesus fala, você pode ser batizado com o batismo que eu vou passar? Que sou batizado? Vai beber o cálice que eu vou beber? Ah, sim, vou. Então tá. E diz-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que sou batizado.
Tá certo, isso vai acontecer mesmo. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, aqui ele deixa claro que quem tem a autoridade de definir isso é o próprio Deus, né? O Deus Pai. Ele, sendo Deus Filho, não decide isso. Deus Pai que vai decidir quem vai sentar ao lado, tá bom? Tá bom. Mas, ainda assim, vocês vão realmente pagar o preço, porque vocês decidiram me seguir. E acredito que eles ainda não entenderam aqui o que estava sendo dito. Eles só vão entender isso aqui lá no livro de Atos. Eles só vão entender isso aqui lá no livro de Atos, que é quando eles começam a sofrer maiores perseguições e o próprio Tiago vai ser o primeiro discípulo a ser morto como Marte. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E aí vem aquela disputa entre os discípulos, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, que o fato de o Tiago e o João manifestarem desejo de serem mais considerados que os demais, isso vai causar uma certa revolta entre os discípulos, porque há entre eles a disputa de quem vai ser o maioral depois que Jesus sair de cena. Está aqui Jesus falando que ele vai sair de cena, vai sair de cena. Temos os discípulos, mas quem manda nesses discípulos na ausência de Jesus? Em princípio, todo mundo aqui já acredita que Pedro vai fazer isso. Pedro é o que está mais perto, Pedro é o que conversa mais, é o que comenta mais, é o que se dispõe mais a fazer as coisas. Pedro é o mais disposto. Os outros são também muito próximos, né? Tiago e João são muito próximos. Tanto que para tudo que é canto reservado, missão especial que Jesus faz, chama esses 3 discípulos. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Sempre assim. Já havia essa disputa entre eles, né? Por Pedro, Tiago e João serem sempre chamados, convocados por Jesus, em particular, para coisas mais importantes, mais interessantes, né? E a gente já viu que eles disputam sobre isso antes. E aqui fica um negócio muito mais acirrado, porque chega os outros 2, se desvencilha do Pedro e quer passar na frente e tomar essa dianteira para serem beneficiados, serem mais valorizados, vamos dizer assim. Mas o que Jesus acabou de ensinar a eles é que os últimos seriam os primeiros. Se a mensagem já tivesse sido introduzida de verdade dentro deles, se eles tivessem captado, assimilado esse entendimento, com certeza eles não estariam aqui fazendo questão de estar sentado ao lado do Senhor Jesus. Não seria necessário. Eles entenderiam que para ser o maior lá, tem que ser o menor aqui. Então, eu quero ser o maior lá, eu quero estar do lado de Jesus, então eu vou fazer o seguinte, eu vou servir muito mais aqui do que os demais. Não, eles quiseram ganhar tempo, né? Passar pela janela, é assim que a gente fala, quando não passou por um processo de seleção adequado, não, vamos entrar pela janela e vamos tomar posse do nosso lugar. Jesus deixa aqui claro, né, que não é bem assim. Vocês vão passar por todo o sofrimento que eu vou passar, mas quem vai decidir quem vai ficar do meu lado é Deus, não sou eu. E quando os 10 ouviram isso, se indignaram. Então, enfim, está havendo aquela disputa. E aí, Jesus de novo. Mas Jesus, chamando-os, disse, né? Então, chamou a parte de novo. Porque mesmo que ele, em primeiro lugar, tenha chamado a parte, tinha alguém por perto, tanto que a mãe dele vai lá, né? A mãe dos dois irmãos, vai lá e se introduz no meio da conversa. Aí Jesus chama mais a parte de novo. Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor.
E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E aí Jesus ensina como é que você deve fazer para você alcançar grandes coisas no reino de Deus. O galardão, para que você tenha coisas realmente maiores diante de Deus, vindo de Deus. Quem dá essa premiação, a gente viu na parábola lá dos trabalhadores, é Deus. Deus honra de acordo com o entendimento dele, com o senso de justiça dele. E a dica que ele dá, olha, faça o seguinte, sirva, sirva e sirva. Assim você vai chamar a atenção de Deus, você vai atrair a benevolência de Deus para você. Essa foi a dica que Jesus deu, enfim. Aqui na Terra, as pessoas disputam pelo poder. E a disputa pelo poder não é tão somente para glorificar a Deus. Aliás, na maioria das vezes, a disputa pelo poder não é para glorificar a Deus. A disputa pelo poder é para você ter reconhecimento, ser valorizado e subjugar outras pessoas. E é isso que ele está falando. Aqui a disputa pelo poder, né, é justamente para exercer domínio e autoridade. Mas com vocês não é assim. Vocês aqui não tem que ter um maior do que o outro. Vocês são todos iguais. O maior é Deus. E o que tiver de ser coordenado, ser liderado, é Deus quem vai suscitar esses coordenadores, esses líderes, essas pessoas que vão tomar conta de algo. É Deus que vai decidir, tá certo? Mas ele deixa claro que somos todos iguais. Mesmo que um trabalhe mais e o outro trabalhe menos, ainda assim somos todos iguais. Agora, recompensa não é porque somos diferentes, é porque fizemos algo diferente, porque dentro de nós tem uma intenção diferente. E aí o próprio Deus é que vai fazer com que haja essa recompensa, certo? Partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, porque eles ouviram que Jesus passava, porque aqui já tinha uma multidão, certo? Não é isso aí que está no versículo anterior? Uma grande multidão já o seguia, já tinha uma galera. E aí todo mundo estava naquele negócio. Por que essas pessoas seguiam Jesus? Para ouvir a palavra de Deus? Não. Para receberem curas, tá? Tinha alguém que queria ouvir a palavra de Deus? Devia ter, mas não era a maioria. A maioria realmente estava indo em busca dos milagres. E eis que 2 homens cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Por que ele coloca aqui, pessoal, filho de Davi? A gente já viu isso outras vezes, né? Porque Jesus é chamado de filho de Davi. Relembra aí, quem sabe? Porque ele é da mesma tribo de Davi. Mesma tribo? Sim, veio da mesma tribo, herdeiro, sucessor Da lá do descendência, trono. né? E É da tinha linhagem, a promessa que O que, Deus disse Adriana? que daquela linhagem da viria o linhagem de sucessor. Davi. Exatamente. Porque da linhagem de Davi é que viria o Messias. Está lá escrito em alguns livros do Antigo Testamento, inclusive nos Salmos. Então, por isso, ele é chamado filho de Davi. Se ele aqui está sendo chamado de filho de Davi, então há um reconhecimento daquelas multidões de que ele é o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Há esse reconhecimento. Vamos lá. E a multidão os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais alto, tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Isso aqui está escrito também no livro de Marcos. Marcos. Só que Marcos só fala de um cego. E talvez porque quem escreveu o livro de Marcos tivesse algum grau de relacionamento ou de conhecimento com
esse outro cego, né? Esse determinado cego, melhor dizendo, que ele, inclusive, dá até nome, Bartimeu. Não é Bartimeu? E aí, vocês estão em dúvida? É Bartimeu ou não é Bartimeu? Eles dão nome, inclusive, a esse cego, tá certo? E provavelmente porque o autor teve alguma empatia, algo que conectasse ele a esse cego. Já aqui no livro de Mateus, quem faz o relato não faz distinção de quem são esses cegos, então somente são os cegos, então ele vai se referir a todos que estão lá, porque não tem nenhuma distinção necessariamente. Fernanda, você e Adriana estão numa situação complicada aí sem internet, hein? Certo? Então, vai acontecer essa situação, e aqui ele está falando de 2 cegos, no outro livro está falando apenas um cego, mas a situação realmente é a mesma. De qualquer sorte, os 2 clamaram por Jesus, chamaram ele de filho de Davi, reconheceram nele a autoridade de um Messias, o Messias esperado pelo povo judeu, né? E eles insistem: por favor, tem misericórdia da gente, tem misericórdia, ouve a gente, faz o que a gente quer, atende ao nosso clamor, atende ao nosso pedido. E eles insistem, eles vão lá e correm atrás do que eles precisam, né? Eles não ficam desanimados porque todo mundo mandou eles calarem a boca. Eles continuam focados em tudo aquilo que eles desejam, né? Não pode desanimar, não pode desistir nunca. Por mais fraco que você seja, ou que você pense ser, por mais fraco que você pense ser, há sempre em você uma força violenta e sobrenatural. Basta você usar, que é a fé. Tá bom? A fé, ela não vê condição de saúde, ela não vê o credo da pessoa, a fé não se importa com a cor da pessoa, com a posição social dela, sexo. A fé, ela está em todo mundo, depende da pessoa reconhecer que ela tem e usá-la, e fazer com que ela seja sobrenatural. Jesus, parando, chamou-os e disse: o que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos, que eu possa ver. Então Jesus teve compaixão deles, tocou os seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão, e eles o seguiram. Eu achei isso aqui bem legal. Assim que eles são abençoados por Jesus, eles não pensam em voltar para as suas casas, eles não pensam em voltar para as suas antigas realidades. Eles não veem uma outra saída a não ser seguir Jesus. Por quê? Agora eles entendem, agora eles enxergam. Não foi tão somente os olhos naturais deles que foram abertos, mas até mesmo o entendimento de que aquele homem deveria ser seguido, porque na verdade era o Filho de Deus. Não há uma outra razão para se viver mais nessa vida, a não ser você seguir a Cristo, obedecer a Ele. Nós fazemos isso nos dias de hoje. A gente está deixando toda a nossa vida de lado para continuar seguindo a Cristo. Nesse momento, eu tenho certeza que vocês têm seus familiares aí em seu redor, mas vocês estão abrindo mão de estar com eles para estarem aqui buscando mais do Espírito Santo. Quando vocês estão na igreja, um domingo de manhã, vocês estão abrindo mão de ir para a praia lá com seus familiares, né, de começar aquele churrasco logo cedo, ou pelo menos um café em família, para estarem buscando mais do Espírito Santo. Vocês abandonam aquelas antigas amizades para estarem buscando mais do Espírito Santo, para estarem cada vez mais perto de Deus. Eles entenderam isso também. Isso era necessário que eles fizessem. E eles vão e seguem a Cristo, se tornam mais 2 discípulos de Cristo. Ok? Não dos 12, mas fazia parte daqueles que os seguiam. Então, pessoal, de Mateus 20, é isso aí. Quero ver aí o que vocês têm para acrescentar,
Hoje eu não falei muita coisa, porque eu estou doida para ouvir Fernanda falar. E se eu falar tudo, ela disse que eu não falo, que eu não deixei nada para ela falar. Então, hoje eu estou dando a brecha, eu estou dando a brecha. E aí, quem começa? Fala, Adriana. Fernanda, já que ela Fernanda? reclama que não deixam ela falar, né? Fernanda, né? Antes que qualquer outro fale. Fechou. E aí, Fernanda, o que você tem a Fiquem, acrescentar hoje? fiquem completamente à vontade. Hoje eu não vou falar, vou ouvir. Só Deus, viu? E ainda é rebelde, é criança. Rebelde, rebelde, rebelde. Fala aí, Thaisa, você que levantou a mão aí. Desde ontem, esse capítulo falou muito comigo, né? Sobre a questão de que tudo depende da força que a gente coloca. Porque quando, voltando, né? Anteriormente para o início, quando estava falando dos primeiros trabalhadores, houve um acordo, como eu tinha falado antes. Já os últimos, não, eles tiveram que colocar mais força, porque eles sabiam que iam depender da força que eles colocaram. E no reino de Deus é a mesma coisa. Ou seja, a força que a gente coloca é o que vai nos fazer garantir um lugar no reino de Deus, seja ao lado de Jesus ou não. Porque o que ficou claro que o primeiro, né, será os últimos e os últimos serão o primeiro, porém, já agora a gente viu que aquele que serve a todos, esse será o mais, digamos assim, engrandecido. E o próprio Filho de Deus, ele veio, foi para servir, não para ser servido. Porque se a gente for olhar o contexto, ele que deveria ser servido, não a gente, mas ele não, ele veio nos servir. Então, a gente, como cristão, temos que seguir o mesmo exemplo, a gente tem que servir o próximo. Uma coisa que Lilia me falou ontem no grupo, que eu achei interessante, que abriu meu entendimento, é que quando a gente se preocupa em fazer a vontade de Deus, Deus ele já sabe as nossas necessidades, ele sabe o que a gente precisa. Então, não precisa a gente nem estar se preocupando. Se a gente está fazendo a vontade dele, que é o ganho de almas, então ele vai retribuir. Cedo ou tarde, ele vai retribuir. Só basta a gente manter a confiança nele. Perfeito. Próxima. Isis. Chega travada. Mas pegou alguma coisa aí. Você sempre tem uma coisa nova para falar. Mande ver aí, vá. Poxa, o que eu pontuei foi do começo. Que Jesus já sabia. Ele já conhecia o futuro dele. E eu imagino como deve ter sido difícil viver e conviver com essa verdade. Sem ter nem a esperança de mudança daquele futuro. Eu acho que isso deve ser extremamente difícil. E ao mesmo tempo que Jesus ensinava sobre o reino dos céus, ele aprendia com a nossa condição humana. Ele conseguia, com as experiências, ter mais empatia com aquela criatura. Que realmente somos seres maravilhosos, mas somos seres tão falhos, tão fracos em algumas situações, e que a nossa psique é algo que consome muita energia. E conviver, eu acredito que quando o Adão e Eva comeu a maçã do conhecimento, que abriu a mente do ser humano, trouxe algumas consequências com isso. Essa questão de a necessidade de saber o que vem depois, o que acontece pós-morte, uma série de questões que até o momento eles não tinham. Sem o fruto, eles tinham as bênçãos de Deus e viviam sobre a sombra e a proteção sem precisar nem pensar muito. Não tinha necessidade de refletir sobre a condição humana. Apenas viver a plenitude. E para aquele casal inicial não bastou. E ele aprendeu também com essa condição humana em saber ter a certeza do futuro dele certo. E que a mãe tenta galgar algo importante para os seus filhos.
E é importante a gente também, como mãe, querer sempre o melhor. Eu acredito que não foi a forma correta. Ela queria honrar os seus filhos. E Jesus ensina que até ele não veio para ser honrado, nem para ser servido. Ele veio para servir. E que a melhor forma de você obter um galardão diferenciado, algo mais especial no reino de Deus, é servir. Então, são várias coisas que a gente acha que na lógica seria, mas a lógica de Deus é diferente. A visão de Deus é diferente. É uma visão de justiça, mas com amor. E há um equilíbrio entre esses dois. E, às vezes, para a mente humana, realmente é limitado entender que, para você ser o maior, você tem que ser o menor. Na lógica do ser humano, é difícil de compreender. Mas Deus pensa mais, pensa além do que a gente possa um dia imaginar. Bacana, muito bom. Estou dizendo que sempre traz alguma coisa. Manda ver, Fernanda. Na verdade, eu fiquei intrigada com uma situação aqui. Sim. Jesus, ele começa a falar da morte dele, né? Do que vai acontecer com ele. Eu nem sei se vocês falaram isso, porque está cortando tanto. Por exemplo, eu quase não ouvi nada que Isis falou agora, porque está cortando. Então, assim, ele nem bem começou a falar da morte dele, de ressurreição, ele foi interrompido por uma mãe, né? Por essa mãe que eu diria inconveniente. Tá puxado. Caiu aqui. Tá puxado, mas vá, continue. A mãe inconveniente, vale. O assunto perdeu importância, ninguém deu importância ao que ele começou a falar. Voltaram para a discussão anterior. O mesmo tema, a mesma importância que eles deram antes voltou à tona. Começaram a se degladiar por questões de posição. Não entenderam o que foi dito lá atrás. Também não se importaram com o que estava sendo dito naquele momento. Chega a ser assim, eu tento o máximo possível não estar fazendo juízo dos discípulos, porque é tudo que a gente já discutiu antes, a questão cultural, a questão da fé deles, do costume e tudo mais, e uma série de coisas, mas é muito complicado, gente. Eles vêm já de um sermão longo ali, em cima de humildade, em cima do servir, em cima do ser menor, em cima da questão de você se colocar na condição de servo. O mestre deles, o senhor deles, diz que vai ser morto, vai ser crucificado, vai sofrer, mas ninguém dá a mínima. Vamos voltar a discutir o que a gente estava discutindo ali, porque eu quero saber do meu. Ainda vem uma mãe que... né, eu ouvi você falando do nome dela. Eu não me lembro de ter lido o nome dela em livro nenhum. Pode ser que tenha, e eu comi mosca. Aí vem uma mãe, mais sem noção do que eles, traz uma discussão e pronto, acabou. Ninguém quer saber se Jesus vai morrer, vai sofrer, o que vai acontecer, que a gente tem outra coisa mais importante aqui para discutir. Realmente é bem difícil. Eu fico imaginando a cara do meu senhor, naquele momento que ele está tentando falar de algo importante. Ele não devia estar com a cara muito bonitinha, não. Como eu falei, é o máximo da insensibilidade, né? O máximo da insensibilidade. Ok, quem é a próxima? Andresa? Até levantei a mãozinha. O Espírito Santo Eu vou, conduziu. como foi bem explicado, como já foi bem explicado aí a respeito né, que Jesus prediz a sua morte, eu vou aqui na questão da cura, né? Essa questão da cura, trazendo para os dias de hoje, aqui no 30, né, que fala assim: e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Trazendo para os dias de hoje, quantos são os que chegam, né, na igreja, clamando, pedindo misericórdia,
naquele desespero, aflitos por uma cura. E quando você chega aqui no 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Aqui eles o seguiram, mas trazendo para o dia de hoje, eles rejeitam. São curados, são libertos, e aí rejeitam, né? Então, fica como uma lição, né? Porque esses aqui, eles seguiram a Deus, a Jesus, né? Eles reconheceram o milagre, o poder. E as pessoas aqui, elas recebem esse milagre e depois duvidam, né? Parece que elas não receberam aquele milagre, aquela cura. A gente fica se perguntando, nossa, fulano chegou aqui, foi curado, foi liberto, né? E aí é como se, tipo assim, vira as costas para esse Deus tão grande, maravilhoso. Então, essa aqui é muito forte, essa passagem aqui da cura, né, desses 2 cegos. Beleza. Fala aí, dona Cida. Dona Cida chega, fica aqui com a cara baixa para ninguém ver ela. Fico pensando, não, tá todo mundo olhando para a senhora. Não, eu ia falar sobre o que a Adriana falou, dos cegos, trazendo para o dia de hoje aqui na igreja, né? Quando a gente entra na igreja, a gente é cego, né? Aí, sobre a palavra de Deus, a gente vai aprendendo cada dia mais, vamos pedindo a Deus para tirar a venda dos nossos olhos, ele vai tirando, né? Aí, com o passar do tempo, né? A gente fica íntimo de Deus e a nossa venda é tirada dos nossos olhos, né? Ou nós, quando entramos na casa de Deus, somos cegos, mas clamamos a Ele, falamos com Ele, e se fizer a coisa certa, né? Realmente Ele tira as traves dos nossos olhos, a venda dos nossos olhos e como nós somos a enxergar a verdade, que é Jesus. Falei de maneira diferente, mas trazendo o que a Andressa falou também. Sim, senhora, dona Cida, sim, senhora. Diga aí, Adriana, antes que sua internet caia. Bom, para mim, o que tudo é importante. As meninas já disseram várias coisas. E o que eu achei interessante é que Jesus faz uma ressalva, né? Que não é ele que vai dar nada a ninguém, mas sim o Pai, né? E a gente veio no mundo para servir, assim como ele veio para servir. Ele teria que ser servido, mas só que ele veio para servir. A mesma coisa é a gente que conhecemos a palavra de Deus, temos que servir, né? Onde há uma pessoa necessitada, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma palavra de Deus, até uma exortação, a gente vai ter que levar essa palavra. Então, dentro da palavra de Deus. E sobre os cegos, né? Eles foram curados e, como você mesmo disse, não voltaram à sua vida. Eles viram que aquilo que foi feito para eles foi uma dádiva tão grande que acredito eu que eles não tinham nem como pagar sobre aquilo, então eles preferiram o quê? Seguir o mestre. É aqui que está a minha visão. Abriu tanto visão física como espiritual. Então, eles obedeceram, sem até ser chamado por Jesus, siga-me. Não, eles preferiram segui-lo, mesmo sem ter sido chamado. E sobre a mãe, que todo mundo falou aí, né? Ela se colocou como mãe, né? Mas de uma forma, acredito que sem pensar, né? Porque a mãe sempre quer o melhor para os seus filhos. E aí ela foi lá e fez aquele pedido para Jesus, sem entender o que de fato ela estava pedindo.
né? Porque se ela tivesse entendimento da salvação, ela iria fazer o quê? Fazer com que os filhos dela o obedecessem, o seguissem, porque o que ele tinha, o que Jesus tinha para eles, era maior do que aquilo que ela estava pedindo para ele, né? E acho que só foi isso. Todas já falaram tudo, você já falou tudo. Adriana, Maiana. Fernanda fazendo discípulos também. Todo mundo aqui, ó, evoluindo. A importância, né? Aqui ficou bem claro que todo mundo quer a glória. Não se importar, ele não tem aquela preocupação em saber o preço que vai ser pago por isso. Mas ele não quer mostrar serviço. Na maioria das vezes as pessoas não querem mostrar serviço. Elas querem ser vistas. Porque para varrer uma igreja, chegar na igreja, varrer tem que estar um pastor, tem que estar um obreiro, para ela dizer, eu varri a igreja, o senhor viu? Lógico que não vai chegar para dizer isso, porque muitas vezes a pessoa vai chegar e vai dizer, você viu que eu varri a igreja? Para pegar um papel do chão, tem que ter uma plateia ali. Para quê? Para receber aplauso. Esses cegos aqui, eles estavam cegos fisicamente, e os discípulos naquele momento era uma cegueira espiritual. Que o cego, quando foi tirado aquela cegueira física, eles resolveram continuar, não continuar, eles resolveram continuar enxergando, só que agora de modo espiritual, ficar perto daquele que podia trazer mais coisas ainda, porque eles estavam acostumados com uma vida de dor, de sofrimento, de trevas, e eles ouviram falar da luz, porque não é só a visão, a audição também é muito importante. Porque esses cegos aí, em outros livros, lá em Lucas fala que eles ouviram o barulho lá e perguntou o que estava acontecendo. E quando a pessoa não enxerga, às vezes ela é guiada pela voz. E eles não tiveram medo quando eles foram oprimidos lá pela multidão, que ele foi repreendido para calar a boca. Eu não tenho que temer diante de uma multidão, independente do tamanho do problema, independente de quantos sejam. Eu sei que eu estou clamando um Deus que pode tudo. E que ainda que a multidão esteja lá tentando me calar, abafar os meus gritos, ele vai escutar e ele vai me atender. Então não tem por que me aparecer, porque muitos aqui vê que Jesus estava lá, era o destaque. Todo mundo estava indo para Jesus. Então eles queriam estar lá também se aparecendo. Só que o preço que Jesus ia pagar, eles pagaram e viram que não valia a pena, assim, entre aspas, Jesus vai morrer, vai apanhar, vai ter motivo de chacota. Eu não quero isso, sinceramente. Eu prefiro, nem quero. Deixa eu fazer aqui a minha parte, deixa eu ir lá para o céu. Mas não, eles queriam uma glória sem saber o preço. Muitos veem as pessoas conquistando, muitos veem o lugar que algumas pessoas chegam, até nos níveis espirituais mesmo. Poxa, fulano é sábio, isso e aquilo, mas ninguém sabe o que fulano passou para chegar naquele nível de sabedoria com Deus, naquela vida dela com Deus, o que ela renunciou, o preço que ela pagou para estar ali, quantas pessoas ela perdeu no meio da trajetória, mas quer estar lá sentado na cadeira de Moisés. Não é nem, tipo assim, não é nem o prazer em servir, é o prazer da recompensa. Infelizmente, ainda entra a ambição da pessoa. Deus foi lá, te salvou, te deu tudo, praticamente, te supre todas as suas necessidades e só pede em troca que você o sirva. E você, assim, eu vou te servir, mas em troca eu vou ganhar o quê? O mundo te oferece o que lá fora? Só dor, sofrimento, você oferece, Jesus está te oferecendo algo muito melhor. Em troca, só quer seu coração puro, só quer que você ajude o outro, e você acha isso demais. Então é complicado, porque não vale a pena você ter o aplauso do mundo. Quem tem que ver, como eu já disse antes, é Deus. Você não precisa esperar alguém ver você, estar com alguém do seu lado ali para você ir dar uma palavra para quem está sofrendo, fazer uma oração para quem está sofrendo, ungir um doente, fazer uma limpeza na igreja, lavar um banheiro, pegar um papel do chão. Não precisa comentar, eu fiz. O que você fez para Deus, você não fez para o homem. A partir do momento que você chega e comenta as coisas que você faz para Deus, se não cabe aqueles exemplos ali, você jogou tudo fora. Não foi para Deus, você fez para seu benefício próprio, para que os
os holofotes, é holofote? Holofotes. As luzes, pronto, é mais fácil. Para que as luzes estejam ali acima de você. É igual quando ele fala de trocar trombetas quando dava as ofertas. A pessoa quer se aparecer, não quer ser visto por Deus, porque a partir do momento que você volta seu coração para servir a Deus, para fazer tudo para Deus, é impossível você não ser notado. Muitas vezes o diabo vai fazer as pessoas te notarem para te perseguir. Mas independente de quantas pessoas vão ver, vão te criticar, Deus vai estar ali com os olhos fitos em você, porque sabe que você está fazendo aquilo para agradá-lo. E a condição maior do servo é ter amor para servir de coração, independente do que você vai ter em troca. É ser útil, é ser exemplo. A partir do momento que eu chego para uma pessoa e falo, ó, fulano, você está agindo desse jeito, não é legal. É porque eu estou querendo me aparecer? Não. O mestre, ele tinha que ser exemplo. Jesus foi exemplo. Ó, fulano, vamos fazer tal coisa, porque dessa maneira não fica bem. Ah, porque você quer que tudo seja do seu jeito. Não, você vai ter que ser exemplo. Você vai ter que... Há uma cobrança maior. O que eles não entendiam era isso. Lá em Provérbios, se eu não me engano, é Provérbio ou é Eclesiastes fala, ou é Tiago, que para os líderes, para os mestres, a cobrança vai ser bem maior. E eles só esqueceram disso, daquela partezinha pequena que é o principal. Para mim, servir de exemplo para os outros, eu vou ter que ser irrepreensível. E eu não sei se eu estou preparada para isso, para uma cobrança bem maior, porque se o meu erro vai levar muitas outras pessoas a errarem também. Ok, interessante. Fala aí, Monique. A todo momento, Jesus deixa claro a diferença entre o ser e o fazer, né? Quando a gente só faz em determinadas situações, a gente vai acabar olhando para os nossos próprios interesses, que é o que a gente vê aqui. Então, você vai acabar se preocupando com posição, onde é que eu vou sentar, onde é que eu vou chegar. Eu mereço isso porque eu já fiz isso e isso. Mas quando a gente que é o que Jesus foi, e é o momento desde o início, né? Que é o que ele ensina, o que é para a gente ser, a gente acaba fazendo e sendo servo com naturalidade. Sem almejar nada em troca, né? A gente simplesmente porque a gente tem que ter o exemplo e seguir o exemplo que Jesus deixou. O bacana aqui dessa parte também da cura dos cegos é que a gente vai passar isso nos dias de hoje. Você vai estar na sua luta, seja o que for que você vai estar querendo a resposta de Deus, nesse caso aqui foram os cegos querendo a cura, e a gente vai encontrar pessoas nos nossos caminhos que vai dificultar isso, né? Pessoas que são de Deus, mas que por algum momento perderam ou estão distantes da visão e estão olhando para os seus próprios interesses, que foi o que aconteceu aqui com os discípulos, eles estavam focados em continuar subindo para Jerusalém, enquanto eles pediam por cura. E eles meio que no momento se incomodaram, porque imagina, um calor, uma gritaria, uma confusão, muita gente, eles só queriam passar. E eles foram insistentes, né? Então a gente tem que ter essa visão de não só fazer, mas em ser. E quando a gente quiser algo, a intimidade com Deus, seja lá o que for na sua intimidade, seu relacionamento com Ele, em focar, né, e ser persistente, porque se eles se abaixassem a cabeça, eles não seriam curados, né? Eles não iam perder a cegueira física nem espiritual e não teriam a glória de seguir a Jesus. Então a gente pega isso como exemplo. No livro de Marcos, esse episódio está sendo relatado no capítulo 10. O último versículozinho fala assim: Jesus lhe disse, vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente, que aqui vai falar só de Bartimeu, né, como eu te disse, e ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus disse, vai no teu caminho, mas ele seguiu a Jesus, né? Não entendo aqui que tão simplesmente ele estava no mesmo caminho que Jesus estava indo, né? Estava a caminho de Jerusalém, os cegos também estavam a caminho de Jerusalém. Não entendo isso, não.
Eu entendo que Jesus falou, ó, vai no teu caminho, e ele simplesmente, melhor dizendo, os dois, né? Eles entenderam que não tinha nada melhor para fazer do que seguir a Jesus. Não mais ir no teu caminho, mas no caminho de Jesus. Eu achei isso aí bem interessante. Cláudia, finalmente, e aí? Alguma coisa para pontuar? Eu vi você escrevendo aí para caramba. Tem que botar um áudio ligado, peraí. Tá ligado, tô te ouvindo. Uma coisa que eu vou levar aqui para o dia de hoje, que é em relação ao que a mãe pediu para os filhos, né? Hoje, muitas mães acham que por os filhos estar mais perto, seja de uma posição dentro da igreja, seja em qualquer outro lugar, eles estão mais perto de Deus, estão mais livres desse mundo, mas é o contrário. Porque, assim, quanto mais perto a gente está, mais a gente vai ser cobrado, vai ser visto. Certo? Então, a estrutura de um não é igual à estrutura do outro. Quer dizer, Jesus já sabia o que ele ia passar. Desde quando ele nasceu até o dia que ele morreu, ele sabia que ele ia passar por aquilo, ele sabia que ele poderia, ele decidiu não passar, não sofrer nada, certo? Todo momento ele sabia. E o que acontece hoje? Não, eu estou vendo um colega da obra, um evangelista, ou seja, qualquer pessoa dentro da igreja está passando por isso. Eu, sendo eu não passaria, eu ia orar mais, eu ia jejuar mais, mas é aquela coisa, cada um tem uma estrutura. Jesus tinha a estrutura dele de passar e saber que ele ia passar e ele ia até o fim. E os filhos dela não. Teve aquele sério, não, eu tenho, mas ele não sabia nem o começo que seria. Você vê que todos na hora quando Jesus foi preso, cada um, se escondeu. Eles não ficaram. Se esconderam. Tem um momento, naquele momento, a reação deles foram essa, se esconder. Nenhum quis, eu vou ficar com ele até o final. Se eu tiver de ir para a cruz juntamente com eles, eu vou. Não. Eles se esconderam, depois eles voltaram, se reuniram de novo, né? E foi o momento quando Jesus voltou, tudo, mas assim, a estrutura de um não é a estrutura de todos. E Jesus, ele vinha preparando todos eles para isso, só que no momento cada um estava esperando ali saber da sua posição. Não queria ficar em quem estava mais servindo a Jesus, quem estava mais perto, em quem fazia mais isso, quem fazia mais aquilo. Quando mesmo os três que foram escolhidos, né, que foram Pedro, os dois irmãos, que foram escolhidos para ir para o Senhor Jesus para o monte da transfiguração, você vê que os outros ficaram naquela coisa, por que eles? Certo? Assim somos nós hoje, no dia de hoje. Uma parte que bem me chamou a atenção em cima do que vocês leram hoje. Beleza, pessoal. Então, como o Andresa e Thaisa estão falando aqui no bate-papo, né? Que não vai ao ar. Realmente, a palavra-chave, penso também, que desse texto, no que se refere aos resultados que você quer alcançar através da sua fé, é perseverança, nunca desanimar, jamais. Não importa o que você está passando, não importa a dureza que está sendo, se Deus te confiou determinadas responsabilidades, se Deus te confiou a salvação, ele tem consciência de que você tem todo o preparo, vai lá, Andresa, que você tem todo o preparo já necessário para você permanecer até o fim e conquistar tudo aquilo que você tiver necessidade, tudo aquilo que você precisar. Se você recebeu uma missão e está difícil para você concluir, bom, não é fácil para ninguém. Você não é pior do que ninguém. Você apenas está se acomodando com algo, uma dificuldade que lhe foi imposta, né? E o que a gente vê aqui é que esses benditos cegos eram altamente limitados, eles estavam no meio de uma multidão, eles não teriam capacidade nem de sair andando, tanto que eles não estão andando, eles estão sentados no leito. O máximo que eles podiam fazer era usar a única coisa que eles tinham nesse momento,
que era a voz, né? A audição em si não ia servir para grande coisa, a não ser alimentar a própria fé. Mas a voz é o que ia chamar a atenção do Senhor Jesus. Os gritos deles que chamou a atenção do Senhor Jesus. Então, eles não desistiram. Era a capacidade que eles tinham. Podia ser pouca coisa, aparentemente, né? Nós que temos todos os sentidos funcionais, operantes, menos aqueles que estão com Covid aí, né? Que o olfato está debilitado, né? Mas todos os demais, todo mundo tem perfeição. Então, se Deus confiou a fé a esses rapazes aqui, para que eles alcançassem coisas bem maiores, não foi só a cegueira espiritual, ou a cegueira física que foi transformada, foi a cegueira espiritual também, né? Tanto que depois disso eles seguem Jesus. Antes disso, eles tinham a vida deles. E depois disso, eles seguem Jesus. Né? Então, mesmo eles sendo extremamente limitados, eles usaram o que eles tinham e venceram. Perseveraram, venceram. Dentro de tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, temos capacidades para superar todos os problemas, todos os obstáculos, todos os percalços, e sairmos disso tudo vitoriosos. A gente já tem dentro da gente, com todas as nossas limitações, vou repetir, mas temos capacidade suficiente de fazer tudo aquilo que nos é confiado por Deus. Então, a gente tem que ser forte, determinado, como esses cegos aqui foram. De outra sorte, eles iam permanecer cegos, e eles não tinham mais nada na vida deles, eles não tinham mais nada a perder. O que a gente hoje tem a perder? Eu acho que o mais importante que a gente tem a perder hoje é a salvação. O que mais vocês têm a perder? O que a gente tem a perder? Eu perco Marcelo, perdi meu marido, morri? Não, vida que segue. Perdi meus bens, aconteceu uma tragédia. Estou viva? Vida que segue. Perdi minha família. Eu estou viva? Vida que segue. Perdi minha saúde. Enquanto eu tiver vida, meu amigo, vida que segue. Eu não posso parar. Eu tenho que cumprir todo o mandar que Jesus confiou para mim. Qual é esse mandar? Ser salva e salvar. Não posso parar, tá? Então, a gente tem que ser muito forte, muito destemido para isso. Estamos entrando no período, já falei, vou repetir isso até que isso fique muito bem gravado na nossa cachola. Virão dias de perseguição, virão dias de afrontar a sua fé, para fazer com que a sua fé seja abatida e, por todo, banida de você. O que o diabo vai querer é tirar a nossa fé. E se a gente não for forte e não compreender que dentro das nossas limitações, ainda assim, nós somos poderosos. Estou falando de empoderamento feminino. Estou falando nós somos poderosos nos termos de que somos seres humanos, poderosos porque somos dotados de fé. Se eles conseguirem destruir isso na gente, aí a gente está perdido. Acaba aqui a nossa missão, não vamos ser salvas e não vamos salvar. Então, não fiquem desanimadas, não, porque o que está por vir ainda é pior. E que fique claro que vai vir a perseguição do mundo, e a gente está preparado para isso. Né? Se vier um inimigo nosso, ou até um familiar nosso, e falar alguma coisa contra a nossa fé, a gente está preparado. A gente vai dizer o quê? Perseguição, eles não entendem. Mas a dureza vai ser quando essas coisas começarem a acontecer cada vez com mais intensidade com a gente, de dentro da nossa igreja, com as pessoas da nossa fé, que falam a mesma língua que a gente. E essas pessoas vão perseguir a gente. E isso vai nos trazer muito desgosto, muito dissabor, muita decepção, muita frustração. Vai trazer para a gente muita dor. E aí, o que a gente vai fazer? Que nesses cegos aqui, ó, vou fingir que não estou vendo o que está acontecendo, meu irmão. E eu vou continuar indo atrás do meu milagre. Salvar e ser salvo. Ser salva e salvar. Acabou. Então, fiquem muito bem preparadas, entendeu? Todo mundo aqui está na presença de Deus, todo mundo aqui faz parte de uma mesma denominação, mas essa mesma denominação vai te perseguir. Presta atenção no que eu estou te falando. As pessoas que estão dentro dessa denominação vai te perseguir.
Você vai ficar frustrado. Não desanima, continua firme. Tá certo? Não desanima com o que está por vir. Seja que esses cegos aqui. Não desanima. Não desanima. Eles estavam em território judeu, provavelmente eles eram judeus, a multidão que estava mandando eles calarem a boca era judia. Eram pessoas, vamos dizer assim, do mesmo sangue, que estava falando com eles, vocês não são dignos de receber o reino dos céus. Mas eles não deram, se fizeram de surdos, né? Nem aquele sapinho surdo, a história do sapinho surdo, se fizeram de surdos e seguiram os seus objetivos e alcançaram, graças a Deus. Tá bom? Então, fica aí para a gente isso aí hoje, para mim realmente isso é o mais importante. A questão do ser maior ou menor dentro do reino de Deus, eu acho que isso já está muito batido. E nós aqui, como já nos colocamos na posição de servas, a gente já compreende que o melhor que a gente tem a fazer aqui para ter um maior galardão lá nos céus é a gente ser cada vez menor no sentido de servir. Não é menor da gente se permitir que as pessoas nos humilhem, não. É a gente se humilhar para Deus e se colocar à disposição das pessoas, se colocar à disposição de todo aquele que tiver necessidade. Então, simplesmente porque é assim que a gente manifesta o amor ao próximo. Guarda isso aí. Não tenha vergonha. Vai ter momento que o pessoal vai te chamar de abestalhado. Porque você está ajudando alguém, porque você está ajudando alguém mais uma vez. Né? Vão te chamar de abestalhada, vão te chamar de idiota, vão dizer que você é estúpida, que você gosta de apanhar, ou coisas parecidas. Fique em paz. O que interessa é que você continue fazendo bem, sem olhar aqui. Beleza? Então, por hoje, pessoal, é isso aí. Vamos fazer agora a nossa oração de encerramento. Quem é que vai orar hoje aí? Thaisa. Thaisa, que está quase dormindo. Vamos orar para ela acordar. E amanhã a gente se encontra aqui de novo às 21 horas. Vamos começar Mateus 21. Vamos lá, Thaisa. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, que esta palavra, meu Deus, venha se materializar na nossa vida, meu Pai. Que o Senhor não venha permitir, meu Deus, que nenhum desses itens, meu Pai, citados venha sumir, meu Pai, de dentro de nós, meu Deus. E que a cada dia, meu Deus, nós venhamos ser fortalecidos por Ti, meu Pai. Tem misericórdia e compaixão, meu Deus. Nos prepara, meu Pai, cada dia mais, meu Deus, para a Tua vida, meu Deus. Desde já eu entrego a minha vida e a vida de cada uma das meninas nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beleza, povo lindo? Até amanhã. Deus abençoe.